Caros amigos, bem-vindo a mais um episódio no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos do maior ataque de drones da Ucrânia contra a Rússia. Na madrugada de 1º de junho de 2025, a Ucrânia realizou um dos ataques mais ousados e estratégicos desde o início da invasão russa em 2022. A ofensiva, batizada de Operação Teia de Aranha, consistiu no lançamento de 117 drones explosivos contra 5 bases aéreas militares estratégicas no interior da Rússia, espalhadas por milhares de quilômetros do fronte de batalha. A operação surpreendeu tanto pela magnitude quanto pela sua execução refinada, causando danos materiais e financeiros estimados em cerca de US$ 7 bilhões às Forças Armadas Russas. Planejamento e execução da operação. A operação foi cuidadosamente planejada durante mais de um ano pela SBU, Serviço de Segurança da Ucrânia, e pela Direção de Inteligência Militar, com suporte direto do presidente Volodymyr Zelensky. Diferente de ações anteriores que usavam drones lançados de dentro do território ucraniano, esta ofensiva envolveu a infiltração dos drones dentro do próprio território russo, por via terrestre. Os drones foram desmontados e escondidos em contêineres de madeira, transportados por caminhões através de milhares de quilômetros de território russo, até áreas próximas das bases aéreas-alvo. Uma vez posicionados, os drones foram remontados e lançados de dentro da própria Rússia, driblando o sistema de defesa antiaérea que normalmente responde a ameaças vindas do oeste. A manobra mostrou sofisticação logística e inteligência operacional. Além disso, o ataque foi sincronizado para atingir múltiplos alvos quase simultaneamente, maximizando os danos e confundindo os sistemas de resposta russos. Alvos e danos materiais. As 5 bases aéreas atingidas foram Belaya, região de Irkutsk, Diaghilevo, região de Ryazan, Ivanovo-Severny, região de Ivanovo, Olenia, Península de Kola, Ukrainka, região do Extremo Oriente. Essas bases abrigavam bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22M3, além de aeronaves A-50, responsáveis por alerta aéreo antecipado e coordenação de mísseis. Segundo análises independentes, pelo menos 41 aeronaves militares foram danificadas ou destruídas, o que representa cerca de 1/3 da frota estratégica de bombardeiros de longo alcance da Rússia. Entre os equipamentos perdidos estavam 14 bombardeiros Tu-95 Bear, 10 bombardeiros supersônicos Tu-22M3 Backfire, 1 aeronave de comando e controle Beriev A-50, diversos veículos de apoio, depósitos de combustível e hangares. As imagens de satélite e vídeos obtidos após os ataques mostraram explosões em cadeia, grandes crateras nas pistas e hangares completamente destruídos. A perda desses ativos representa um golpe estratégico severo para a capacidade da Rússia de lançar ataques aéreos de longo alcance, principalmente com mísseis de cruzeiro. Impactos financeiros. O prejuízo financeiro direto do ataque foi estimado em aproximadamente os US$ 7 bilhões, considerando apenas as aeronaves e a infraestrutura física destruída. O valor de uma aeronave Tu-95, por exemplo, gira em torno de US$ 50 a 70 milhões, enquanto os Tu-22M3 custam cerca de US$ 40 a 60 milhões cada. Já o A-50, uma aeronave rara e de produção limitada, é avaliado em cerca de US$ 330 milhões. Além dos custos imediatos de reposição de equipamentos, a Rússia enfrenta agora gastos com reparos emergenciais nas bases, reposicionamento de aeronaves sobreviventes, reforço das defesas antiaéreas internas, redirecionamento de recursos logísticos para proteger bases mais afastadas. Há também custos indiretos, como o impacto sobre a moral das tropas, o desgaste da imagem do poder aéreo russo e a necessidade de realocar bombardeiros estratégicos para locais ainda mais remotos, o que compromete a prontidão operacional. Significado estratégico. A Operação Teia de Aranha não apenas causou grandes perdas materiais, mas também teve implicações estratégicas profundas.
a Ucrânia demonstrou que é capaz de penetrar profundamente no território russo e atingir alvos de altíssimo valor com precisão. Este ataque desafia a narrativa de invulnerabilidade da Rússia em seu território interno, revela falhas sistêmicas na defesa aérea russa, mostra a eficácia de táticas de guerra assimétrica e inovação tecnológica. Serve como advertência a Moscou de que nenhum ponto do território russo está totalmente seguro. Além disso, a ofensiva ocorreu no mesmo dia em que se celebrava o aniversário da renúncia da Ucrânia ao seu arsenal nuclear, em 1996, o que muitos interpretaram como um gesto simbólico. Mesmo sem armas nucleares, a Ucrânia pode causar sérios danos ao poderio estratégico russo. Reações internacionais e russas. Após o ataque, o governo russo rapidamente tentou minimizar os danos, classificando a ação como ataques terroristas com drones ucranianos apoiados pela OTAN. No entanto, imagens vazadas e relatórios independentes desmentiram essa versão, evidenciando o tamanho real da destruição. A comunidade internacional reagiu com surpresa e preocupação. Países da OTAN, como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, se viram pressionados a reavaliar as restrições impostas anteriormente ao fornecimento de armamento de longo alcance à Ucrânia, temendo uma escalada ainda maior do conflito. Por outro lado, muitos analistas ocidentais viram a ação como um sucesso estratégico exemplar, capaz de alterar o equilíbrio da guerra sem o uso de forças convencionais em larga escala. Conclusão. O ataque de drones realizado pela Ucrânia em 1º de junho de 2025 contra bases aéreas estratégicas na Rússia representa um ponto de inflexão importante no conflito, não apenas pelo volume de danos causados, mas pela forma como foi executado. Com um planejamento detalhado, logística clandestina e tecnologia acessível, a Ucrânia demonstrou que ainda pode desequilibrar o poder militar russo com táticas assimétricas e inovadoras. A destruição de dezenas de aeronaves, os prejuízos bilionários e o abalo moral para Moscou colocam em evidência as novas formas de guerra do século XXI, onde drones e inteligência operacional podem superar blindados e artilharia pesada. A guerra continua, mas o recado foi dado. A Ucrânia não apenas resiste, como também pode atacar, e com impacto devastador.